Partilhe agora aqui no Jornal da Fama para a gente encerrar o posicionamento dos nossos parlamentares com relação à CPI que foi protocolada para investigar as fraudes ao INSS. Nós tivemos 2 parlamentares que não se posicionaram. Gustinho Ribeiro não enviou a posição dele e o deputado Nitinho, nós não conseguimos falar com ele. Tentamos através da assessoria diretamente com ele, mas não conseguimos. Vamos ouvir o posicionamento, pela ordem aí, quem é que está, meu caro Wendel Lessa? Rodrigo Valadares? Então vamos lá, Rodrigo Valadares assinou a CPI do INSS e se posicionou. Vamos ouvir a justificativa dele. Bom dia, meu amigo Narciso, bom dia a todos da Fã FM, deputado Rodrigo Valadares aqui falando, que Deus possa abençoar o nosso dia e a nossa pequena participação, mas passando para dizer que assinei sim a CPI da roubalheira do INSS, roubalheira promovida dentro do governo do PT, onde 6,3 bilhões de reais foram descontados indevidamente de aposentados, de pensionistas, velhinhos e velhinhas do nosso país, pessoas precisadas, 6,5 milhões de pessoas afetadas por essa roubalheira, esse escândalo do INSS. Lembrando que ainda no ano de 2024, nós mandamos um requerimento de informação ao Ministério da Previdência. Esse requerimento foi remetido à CGU e foram iniciadas investigações que culminaram nessa operação da Polícia Federal e nesse grande escândalo descoberto. Nós precisamos da CPI porque precisamos apurar mais a fundo, identificar os culpados, indiciar os culpados para que eles paguem pelos seus crimes e, principalmente, devolver cada centavo roubado dos cidadãos brasileiros. Perfeito. Na íntegra, fala do Rodrigo Valadares, você vai acompanhar daqui a pouquinho no fanf1.com.br. Tiago de Joaldo também assinou o requerimento. Bom dia, grande Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã FM, meu amigo, sempre uma alegria poder estar falando com você. E hoje para falar de um assunto, né, que tem tomado os noticiários em todo o país, foi esse rombo que foi descoberto pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Né, a Câmara dos Deputados iniciou a busca por coleta de assinaturas, né, fui um dos primeiros deputados a assinar pelo apoio à criação dessa CPI no âmbito da Câmara dos Deputados. A novidade que eu trago hoje é que depois de se levantar dúvida sobre a possibilidade dessa CPI ser implementada na Câmara dos Deputados somente, senadores decidiram se somar a essa iniciativa e decidimos buscar criar também uma comissão parlamentar mista de inquérito, que aí, pelo nome, como já se diz, seria formada por deputados federais e senadores da República. E qual a diferença da CPI para a CPMI? É porque na CPMI, atingido o número mínimo de assinaturas de senadores e de deputados federais, a instalação da comissão ela é automática, não precisa que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, né, decidam se implantam ou não implantam, né, o funcionamento da comissão. Então, hoje, inclusive, né, assinei também, além de ter assinado a CPI pela Câmara dos Deputados, como falei, a gente também assinou pedindo a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para averiguar esse rombo que foi causado na Previdência Social, atingindo aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Porque, Narciso, dizem que o brasileiro ele perdeu a capacidade de se indignar, né, com toda a sorte de corrupção que infelizmente tem assolado o nosso país. Mas quando a gente imagina que existem pessoas que demonstram não ter limite de colocar a mão no bolso do brasileiro, quando essa mão ela chega no bolso de idosos, de viúvas, de viúvos... No Fã F1 você vai acompanhar o posicionamento completo aí do Tiago de Joaldo. Uma informação com relação à CPMI, há poucos instantes a CNN publicou a informação de que os deputados, os senadores Damares Alves e Ciro Nogueira é quem estão colhendo as assinaturas no Senado. Ainda não chegaram a quantidade mínima. Quem também enviou posicionamento foi o deputado federal João Daniel. Será que ele assinou ou não assinou? Muito bom dia, Narciso, toda a sua equipe. Um grande abraço e um feliz Dia dos Trabalhadores, dia 1º de maio, quando gravo essa mensagem na noite anterior ao 1º de maio. Sobre a CPI do INSS, eu não tenho dúvida nenhuma que toda a população brasileira que tem consciência, que tem clareza, sabe que o governo do presidente Lula dá
total apoio à transparência. Esta operação da Polícia Federal com a CGU tem total transparência e apoio do Ministério da Previdência e do Governo Federal. Portanto, não há motivo nenhum para criar CPI e para exigir qualquer esclarecimento de um esquema de corrupção montado no governo anterior, que vem desde 2019. O governo do presidente Lula... Portanto, o deputado João Daniel não assinou o requerimento da CPI. Dos que nós ouvimos até agora, o único. Tiago de Joaldo e Rodrigo Valadares assinaram. João Daniel não assinou. A deputada Iandra Moura assinou a CPMI. Vamos ouvir a justificativa dela. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAN-FM. Aqui quem fala é a deputada Iandra Moura. Veja, como advogada de formação e deputada federal, sempre defendi a justiça como um valor inegociável. E é justamente por isso que assinei o pedido de criação da CPMI do INSS, porque entendo que uma comissão mista, que vai unir Câmara e Senado, vai ter muito mais força e capacidade para investigar a fundo esse escândalo que é gravíssimo. Estamos falando de bilhões de reais e o povo brasileiro precisa e merece respostas. O deputado Ícaro de Valmir também assinou favorável à implantação da CPI. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos que fazem a FAN-FM. Com grande satisfação que a gente pode participar do seu programa mais uma vez. Então, Narciso, nós assinamos a CPI do INSS. Foi uma pauta que está muito acesa, né, vamos dizer assim, dentro do parlamento brasileiro, já que essas notícias que veicularam de um roubo de mais de 6 bilhões de reais de todos os aposentados do Brasil, então a gente não poderia deixar de assinar essa CPI para a gente poder averiguar, juntamente com todos os deputados, para definir quem foi que fez isso, para a gente poder punir com a nossa lei e não deixar que essas pessoas saiam ilesas, porque isso não pode ocorrer de forma alguma, deixar os nossos brasileiros serem lesados, principalmente os nossos idosos, que não tinham nada a ver com isso, e essas pessoas eu tenho certeza que fizeram com dolo, e elas precisam pagar pelo que fizeram. Repetindo, o deputado Agostinho Ribeiro e o deputado Agostinho Ribeiro foi contactado, leu as mensagens, mas não respondeu. O deputado Nitinho, nós não conseguimos contato com ele. A deputada Catarina Feitosa encaminhou uma nota informando que chegou ontem da China, ela estava em missão oficial na China, chegou ontem e vai aguardar o posicionamento do seu partido para poder definir se assina ou não assina o pedido de CPI ou da CPMI, a comissão mista para investigar esta fraude ao INSS.